Provérbios 11:30 diz assim: o fruto do justo é árvore de vida, e quem ganha almas é sábio. O fruto do justo é árvore de vida, e quem ganha almas é sábio. Agora nós faremos a leitura de Romanos capítulo de número 10, verso 13. Romanos 10, verso 13 diz assim a palavra do Senhor. Quem encontrou, diga amém. Como dizem as escrituras sagradas, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? As escrituras sagradas dizem: como é bonito ver os mensageiros trazendo as boas novas, as boas notícias do Evangelho. Aleluia. Estenda suas mãos e ore por mim, para que o Espírito Santo do Senhor me use nessa noite para a edificação da sua igreja. Amigo Espírito Santo, essa é a tua bendita e poderosa palavra que nós acabamos de ler. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos use poderosamente, que traga rios de vida e de revelação ao nosso coração, nos desperte como igreja para sermos instrumentos do Senhor, para ganharmos almas para Cristo, para levarmos o Evangelho de Jesus a todas as pessoas. Nós pedimos, ó Deus, faz isso para a glória e honra do teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Eu queria compartilhar então nessa noite com vocês sobre o tema, a importância de ganhar almas para Jesus. A importância de ganhar almas para Jesus. Amém? E aí a Bíblia vai nos mostrar nesse texto que para ganhar almas é preciso que nós preguemos o Evangelho. Logo, é preciso entender o que é alma à luz da palavra e o que é Evangelho, o que é pregar. Não é? O que é uma alma? O que é o Evangelho? O que é pregar o Evangelho? E a gente só vai poder ser instrumento de Deus quando a gente entender o valor de uma alma, o valor de uma pessoa, o valor de uma vida. A Bíblia diz que uma alma, uma vida, foi Jesus quem disse isso, vale mais do que o mundo todo, vale mais do que planeta, do que riquezas, do que ouro, do que joias preciosas. Uma só pessoa vale mais do que o mundo inteiro, disse o Senhor Jesus. Então, nós precisamos entender o valor de uma alma, de uma pessoa. Então, o que é alma? A alma se refere à pessoa em si. Quando a Bíblia fala de alma, é uma referência ao ser humano, é uma referência à pessoa em si, com tudo que ela é. Então, a alma se refere a uma pessoa, amém? E cada pessoa é extremamente importante para Deus. Desde as crianças, desde os bebezinhos que estão sendo gerados no ventre materno, até o ancião, a anciã, desde aquela pessoa que está lá, infelizmente, jogada na sarjeta, porque talvez não conhece a graça e o amor de Deus, até aquela pessoa que talvez está nos palácios. Todo ser humano é importante para Deus, desde o bebê que está sendo gerado no ventre. E Salmo 139 diz isso, que Deus cuida de nós até enquanto nós estamos no ventre materno, que Ele nos forma no ventre materno nos mínimos detalhes, a cor da nossa pele, dos nossos olhos, a nossa personalidade, nosso temperamento, cada detalhe do nosso ser, ainda no ventre de nossa mãe, Deus cuida. E Deus diz a Bíblia lá em Salmo 139, que os olhos do Senhor vê o embrião, quando está ainda sem forma, e no livro de Deus todos os dias deles são escritos, antes mesmo que qualquer um deles viesse a existir. Salmos 39, amém, queridos? A partir do verso 14, se eu não me engano. Então, para você perceber que até o bebê que está sendo gerado no ventre materno, aquele ser humano pequenininho, especial, ele é importante para Deus, tanto quanto o ancião, tanto quanto o pobre como o rico, o analfabeto como o doutor ou pós-doutor, não importa. Cada ser humano, cada pessoa é importante para Deus. Cada pessoa precisa do Evangelho de Cristo, precisa do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que é a alma? A alma se refere à pessoa, a alma se refere ao ser humano. Amém, gente? Criado por Deus, a sua imagem e a sua semelhança. E o que é pregar?
Pregar é anunciar o Evangelho de Cristo, é proclamar o Evangelho do nosso Senhor. E como é que nós proclamamos o Evangelho? Nós proclamamos de casa em casa, nós proclamamos nas células, nós proclamamos no templo, nós proclamamos através do evangelismo pessoal, através de uma canção, através de doações de Bíblia, de uma doação de um folheto, de doações de livros. Ou seja, existem variadas maneiras de proclamar o Evangelho, através de um convite que nós fazemos aos nossos amigos e familiares para vir ao culto, para vir à célula. Existem variadas maneiras de nós proclamarmos o Evangelho, mas pregar o Evangelho significa compartilhar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, compartilhar as boas notícias de Deus para as pessoas. E o que é o Evangelho? O Evangelho são as boas notícias de Deus. Que boas notícias são essas, pastor? As boas notícias de que Deus em Cristo Jesus já proveu para cada ser humano salvação em Cristo Jesus, já proveu redenção, já proveu esperança, já proveu vida eterna. E quando nós cremos em Cristo, quando nós cremos no Evangelho, nós experimentamos o maior de todos os milagres, que é o milagre do novo nascimento, da regeneração, da salvação eterna em Cristo Jesus. Por isso que Jesus nos disse na sua palavra: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependam-se e creiam no Evangelho. O que é arrependimento? A palavra grega para arrependimento é metanoia, uma mudança de mente, e consequentemente mudando a nossa forma de pensar, os nossos paradigmas mentais, e começando a pensar a partir daquilo que a palavra de Deus nos ensina. E crê no Evangelho de Cristo, crê nessas boas notícias do Evangelho, amém? Crê nessas boas notícias de perdão ilimitado de Deus para a nossa vida, de salvação eterna. Crê no Evangelho que proclama que esta vida aqui não é o fim, que a terra não é o fim, que é uma vida muito mais abundante, muito maior e muito melhor e muito mais plena para nós, além dessa vida aqui. Então esse Evangelho traz para nós perdão, traz para nós salvação, traz para nós cura da alma, das emoções, cura física também. Esse Evangelho de Cristo Jesus traz para nós consolo, traz para nós o abraço do Pai, o cuidado do Pai. Então nós precisamos proclamar esse Evangelho, que é as boas notícias de Deus para a humanidade. As boas notícias de Deus para a humanidade. Nós estamos vivendo em um mundo caótico, em que as pessoas estão apavoradas com tanta notícia ruim. É notícia ruim de todos os lados, mas nós não podemos nos esquecer que há sempre uma boa notícia de Deus para nós. E este Evangelho, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, é a boa notícia de Deus para nós. É a boa notícia de Deus para cada família, é a boa notícia de Deus para cada casamento, para cada lar, é a boa notícia de Deus para cada ser humano. E nós precisamos proclamar essa boa notícia. Nós precisamos proclamar esse Evangelho. Então, alma se refere à pessoa, ao ser humano. Proclamar é anunciar de todas as maneiras, de todas as formas possíveis, o Evangelho. E o Evangelho é essa boa notícia de Deus. Amém? Essa boa notícia de que Deus já proveu para cada ser humano em Cristo Jesus salvação, libertação dos seus pecados, transformação da sua vida, paz interior, paz com Deus. Amém, queridos? Vida eterna, esperança. E a pessoa acessa tudo isso como crendo no Evangelho. Pois Jesus disse: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo. Amém? Porque o reino de Deus está próximo. Então o que nós precisamos entender sobre ganhar almas? Primeira coisa, é dever de todo discípulo de Jesus ganhar almas, queridos. Durante muito tempo o inimigo ficou enganando a mente do povo de Deus, como se somente os pastores, os pregadores, os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os mestres, somente aqueles que estavam na frente da igreja poderiam ganhar almas para Jesus. E não é verdade. Ganhar almas para Jesus é papel de cada cristão, de cada discípulo de Jesus. Quando Jesus disse assim: olha, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, Ele não disse isso apenas para pastores e líderes. Quando Jesus disse ide fazer discípulos de todas as nações, Ele não disse isso apenas para apóstolos, apenas para pastores, apenas para profetas, apenas para evangelistas ou mestres. Não.
Ele disse isso para cada crente em Jesus. Ele disse isso para cada cristão, para cada discípulo de Jesus. É um dever nosso. Então o que nós vamos precisar entender? Que é dever de cada discípulo de Jesus ganhar almas. É seu dever ganhar almas para Jesus. Como ovelha de Jesus, porque eu também sou ovelha de Jesus, como ovelha de Jesus, eu também tenho a missão de ganhar almas para Cristo. Amém? E estou sempre fazendo isso, estou sempre proclamando o Evangelho, sempre aproveitando oportunidades de proclamar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa semana estive visitando uma família e aproveitei para já abrir uma célula lá nessa casa. E aí, a partir de semana que vem, a gente vai estar com a célula semanal. Eu vou estar lá pessoalmente, com essa célula, com essa família. Olha que bênção, proclamando o Evangelho para esta família. Que coisa maravilhosa. Amém, queridos? Então eu estou sempre fazendo isso. Como ovelha do Senhor Jesus, na condição de ovelha do Senhor Jesus, eu também tenho uma missão de ganhar almas. Eu também tenho uma missão de gerar outras ovelhas para o Senhor Jesus Cristo. Mas, como pastor, minha função é apacentar, é cuidar, é treinar, é ensinar, é instruir. Agora você, como ovelha, na condição de ovelha, você tem a mesma missão, que é gerar outras ovelhas para Jesus, que é ganhar almas para Jesus. Amém? E você tem que colocar isso no seu coração. Senhor, dá-me almas. Como Raquel disse, dá-me filhos, senão eu morro. Nós precisamos dizer, Senhor, dá-me almas. Eu quero ganhar almas para Ti, eu quero ser um instrumento do Senhor para levar outras pessoas a Jesus Cristo, para levar outras pessoas ao Senhor. Assim como alguém foi instrumento de Deus para me trazer a Cristo, eu quero ser instrumento de Deus para levar outros a Jesus, os meus amigos, os meus familiares, os meus conhecidos, os meus vizinhos. Por quê? Porque é dever de cada crente levar almas a Jesus. Cada um de nós. A Bíblia nos fala em 1 Pedro 2,9, que nós somos a raça eleita, o sacerdócio real, nação exclusiva de Deus, povo adquirido, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Todos nós somos esse povo, amém? Romanos 1,14 diz assim, olha o que Paulo disse, Romanos capítulo 1, versículo 14, pois sou devedor, olha o que ele está dizendo, pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto estar em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros. Então Paulo se sentia um devedor do Evangelho. Ele estava dizendo, é meu dever. Eu sou devedor a gregos, a bárbaros, a sábios e ignorantes, ou seja, a todas as classes de pessoas. Eu tenho um dever para com eles, que é anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Amém? E em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, ele diz assim, 1 Coríntios 9, 16, se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Vou ler de novo, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, ele diz assim, se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Eu acho que todo cristão tem que ter esse encargo no seu coração, esse cargo, esse peso, no bom sentido da palavra, de pregar o Evangelho para outros, de compartilhar o Evangelho com outras pessoas. Ele diz, sobre mim pesa essa obrigação. Aí ele diz assim, porque ai de mim, se não pregar o Evangelho. Ele tinha essa consciência da sua missão, ele tinha esse encargo espiritual no coração dele. E cada cristão, cada um de nós, precisamos ter esse encargo dentro de nós, sermos movidos por essa missão de levar outras pessoas a Jesus Cristo. Queridos, Jesus deixa bem claro na sua palavra que só existe um meio de salvação, só existe um caminho para a salvação, que é Cristo Jesus. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus não se apresentou como uma alternativa, Jesus não se apresentou como um meio, Jesus não se apresentou como uma opção para a salvação, como uma opção para chegar ao Pai, como muitas pessoas até dizem assim, todos os caminhos levam o homem a Deus. Não é verdade, queridos.
Não é verdade bíblica isso. Jesus deixou bem claro que só por meio dele é possível chegarmos ao Pai, que só por meio dele é possível chegarmos à salvação, só por meio de Cristo Jesus, não há outro caminho, só por meio dele. E é por isso que é tão urgente, tão importante que nós preguemos o Evangelho, porque não tem outro meio de salvação a não ser Cristo. Só Jesus Cristo salva. E a Bíblia nos fala em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Há um só Deus, um só mediador. Não existe outros mediadores. Só por meio de Cristo é possível chegar a Deus. Não existe outras pessoas, outros seres, outras entidades que possam fazer a mediação entre o ser humano pecador e o Deus Santo. Só Cristo Jesus. O Senhor Jesus, Ele é a ponte entre o homem pecador e o Deus Santo. Jesus Cristo, Ele é o caminho que nos conduz ao Pai, é o caminho que nos conduz a Deus, é o caminho que nos conduz à vida eterna, é o caminho que nos conduz à salvação. E não é uma opção, dentre tantas outras, é a única opção. Não é um caminho dentre tantos outros, Ele é o único caminho. É por isso, queridos, que nós precisamos pregar o Evangelho, porque ninguém vai ser salvo por boas obras. Ninguém vai ser salvo por praticar boas obras. Ah, se eu praticar boas obras, Deus vai ver que eu sou tão bonzinho, vai me salvar. Não, queridos, não tem como você pagar o preço da sua salvação. A sua salvação é um preço muito caro, que só Jesus Cristo foi capaz de pagar. E a única coisa que se pode fazer é crer em Jesus. É crer no Senhor Jesus e receber pela fé, totalmente de graça, o presente da salvação. Mas é somente por meio dele. Não existem outros meios, outras maneiras, é somente por meio de Jesus. E é por isso que nós precisamos ter esse encargo dentro de nós, de pregar o Evangelho, de pregar o Senhor Jesus Cristo, de anunciar o Senhor Jesus Cristo. Porque quando as pessoas creem em Jesus, elas recebem a salvação, elas recebem o milagre da salvação. Em Atos capítulo 4, versículo 12, eu queria que você abrisse rapidinho, Atos 4, 12. Olha o que o apóstolo Pedro nos ensina nesse texto. Atos capítulo 4, verso 12. Atos 4, 12. A salvação só pode ser concedida por meio dele. Esse dele aqui é uma referência a Jesus. Se você for ler o contexto, você vai ver que Pedro está se referindo ao Senhor Jesus. Olha o que ele diz: a salvação só pode ser concedida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. No mundo inteiro, olha o que ele está dizendo, no mundo inteiro não há nenhum outro que Deus deu aos seres humanos para que por meio dele sejamos salvos. O único que Deus deu foi o seu Filho, o Senhor Jesus. Não é possível ter acesso ao Pai, não é possível ter a salvação por outros meios humanos. É só por meio de Cristo. É só por meio do Senhor Jesus. É só por meio de crer no sacrifício de Jesus na cruz. Crer que Ele ali na cruz morreu em nosso lugar, pagou a penalidade pelos nossos pecados, carregou sobre si as nossas mazelas, maldições, as nossas dores, as nossas doenças, os nossos pecados, as nossas maldades. Ele carregou sobre si ali na cruz, e o castigo que nos traz a paz, como diz Isaías, estava sobre Ele, e pelas suas chagas, pelas suas feridas, nós fomos sarados. O texto diz que Deus fez cair sobre ele, sobre Jesus, Isaías 53, 6, fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Toda a nossa iniquidade, todos os nossos pecados foram julgados sobre Jesus naquela cruz. E é por isso, queridos, que Ele é o único meio de nossa salvação, de nossa redenção e de nosso acesso ao Pai. Vocês estão entendendo? Não existem outros meios. E você tem que ter esse encargo para proclamar às pessoas o Evangelho. Porque só por meio de Cristo, é isso que a Bíblia nos ensina. Só por meio de Jesus é que nós podemos ser salvos. Só por meio de Cristo Jesus. Amém? Não tem como você comprar a sua salvação por ser uma pessoa boazinha.
será que eu mereço se eu for bom, me comportar bem, fazer caridade? Queridos, não tem como, o padrão de Deus é muito elevado. Nenhum de nós conseguimos atingir o padrão de Deus, por mais que a gente, entre aspas, sejamos bons, caridosos, não tem como atingir o padrão de Deus, é muito elevado. O Salmo 109 diz isso. Muito alto, tão alto que eu não posso atingir, diz o salmista no Salmo 139. Nós não conseguimos atingir por nós mesmos o padrão de Deus. Mas Cristo, Ele morreu em nosso lugar, perfeito, sem pecado. Ele morreu em nosso lugar. E quando nós cremos em Jesus Cristo, nós somos revestidos da justiça de Deus. Quando nós cremos em Jesus Cristo, nós somos alcançados pela regeneração, pelo novo nascimento, pelo perdão dos nossos pecados, e temos acesso ao coração do Pai, temos acesso a Deus por meio de Jesus Cristo, temos acesso à vida eterna, à salvação por meio de Jesus Cristo. Amém? Por isso que nós precisamos ter esse encargo no nosso coração, de pregar o Evangelho, porque é por meio de Jesus e somente por meio dele que é possível sermos salvos, libertos, transformados, curados pelo poder da graça. Aleluia. Quando nós ganhamos uma pessoa para Cristo, a Bíblia nos fala que essa pessoa recebe vida espiritual. Quando você ganha um amigo, um familiar para Jesus, quando você leva um amigo, um familiar a Jesus, sabe o que acontece? Essa pessoa recebe vida espiritual. Efésios capítulo 2, versículo 1, a Bíblia diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Todos nós estávamos mortos nos nossos pecados. Todos nós estávamos mortos em nossos pecados. Mas quando nós cremos no Salvador, nós recebemos vida. Quando nós proclamamos o Evangelho para um amigo, para um familiar, para alguém do nosso círculo de relacionamento, e esta pessoa crê no Evangelho e ela vem a Jesus Cristo, ela recebe vida, irmãos. Ela recebe vida. E Jesus deixa bem claro isso na sua palavra, que a diferença entre tê-lo e não tê-lo é vida. Se formos definir uma palavra entre ter e não ter Jesus, a palavra é vida. Jesus disse isso: quem tem o Filho de Deus tem vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem vida eterna. É isso que o Senhor está dizendo na sua palavra. Então, quando você prega o Evangelho e a pessoa crê no Evangelho que você está pregando, por mais simples que pareça, ela recebe vida, vida espiritual, vida eterna. Amém? Quando nós ganhamos uma pessoa para Cristo, a Bíblia diz que ela é liberta da condenação, da destruição. Efésios capítulo 2, versículo 2 a 3 diz assim: nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos. Agora olha o que diz: e éramos por natureza filhos da ira, como os demais. Nós éramos filhos da ira. Sabe o que significa? Nós estávamos debaixo da ira de Deus. Nós estávamos debaixo da condenação. Mas quando cremos no Evangelho de Jesus Cristo, fomos libertos dessa condenação e dessa destruição. E quando você proclama o Evangelho para as pessoas, elas creem no Evangelho. Irmãos, é tão simples, mas é preciso crer. É tão simples, tão simples, tão simples, que algumas pessoas duvidam por ser tão simples. É preciso crer. E se elas creem no Evangelho de Jesus Cristo, se elas creem que a palavra de Deus é de fato verdade, e creem no Evangelho, e recebem esse presente de amor e de graça, elas são libertas da destruição, da condenação. São libertas do pecado, são libertas. Quando nós proclamamos o Evangelho, e as pessoas creem em Jesus, recebem Jesus, elas também recebem esperança. Esperança. Efésios 2,12 diz assim: naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Antes de Jesus, não havia esperança.
após Jesus entrar em nossa vida, a esperança. E nós, como cristãos, devemos encarar até os acontecimentos ruins da vida, até mesmo como um óbito, né, um luto, com esperança. Por mais que seja doído, que a gente sofra, que a gente sinta saudade do ente querido que partiu, se partiu no Senhor, há esperança em nosso coração. Há esperança. Porque a gente não crê na vida apenas aqui na terra, a gente sabe, tem certeza, a gente tem essa convicção que essa vida aqui na terra é passageira, mas que é uma pátria celestial para todos nós, e isso gera em nós esperança. Quando não crê no Evangelho, quando não se apega ao Evangelho, as pessoas ficam desesperançosas, desesperadas, sem esperança no seu coração. Estão entendendo, queridos? Mas quando nós cremos no Evangelho, como bônus, nosso coração se enche de esperança. E essa esperança nos renova dia após dia. A cada manhã essa esperança em nosso coração nos renova, nos mantém de pé, renova a nossa fé, o nosso ânimo, as nossas forças. Por quê? Porque há esperança em nosso coração. Enquanto a esperança estiver no seu coração, enquanto a esperança estiver viva no seu coração, o desespero não entra. Para o desespero entrar em nosso coração, a esperança tem que sair. Não é verdade? Então, quando você crê no Evangelho e mantém-se crendo no Evangelho, você experimenta esperança. E quando você proclama o Evangelho para outras pessoas e elas creem no Evangelho, elas experimentam esperança. É isso que eu tenho visto nesses quase 26 anos de fé. Quando eu prego o Evangelho, as pessoas creem, por mais desesperadas que elas estejam, elas passam a ter esperança. Mesmo em face da morte, elas passam a ter esperança. Mesmo em face da morte. Por quê? Porque o Evangelho traz essa paz e essa esperança. O Evangelho tira das pessoas o medo da morte. Que é a maior inimiga, diz a Bíblia. O último inimigo a ser vencido é a morte. Qual é o maior inimigo que nós temos? A Bíblia diz que é a morte. Mas quando se crê no Evangelho, você tem esperança a ter para enfrentar a morte. Que coisa tremenda, que coisa poderosa. Diga aleluia, diga glória a Deus. Quando nós ganhamos uma pessoa para Cristo, ela se aproxima de Deus por meio do sangue de Jesus. Em Efésios capítulo 2, versículo 13 e 14, diz assim as Sagradas Escrituras: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Foram aproximados pelo sangue de Cristo. Estavam longe, mas agora estão perto. Estávamos longe de Deus, mas agora estamos perto dele. Por nós mesmos? Não. Pelos nossos próprios méritos? Não. Pela nossa suposta bondade ou santidade? Não. O texto deixa bem claro: pelo sangue de Cristo, pelo sangue de Jesus. E há poder no sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus, a Bíblia diz que o véu que nos separava de Deus foi rasgado. Pelo sangue de Jesus, a Bíblia nos fala que foi criado um novo e vivo caminho. Um novo e vivo caminho para Deus foi criado pelo sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus foi o preço que ele pagou para nos comprar para Deus. Então você não pertence a si mesmo hoje, você pertence a Deus pelo sangue de Jesus Cristo. Jesus te comprou, e a Bíblia diz que ele comprou pagando um preço, o preço do seu sangue precioso. Então quando você proclama o Evangelho e as pessoas creem nesse Evangelho, ainda que elas estejam distantes, ainda que elas estejam longe, elas vão se aproximar de Deus por causa do sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus vai fazer o quê? A primeira coisa que vai fazer, o sangue de Jesus vai purificá-la de todos os seus pecados. Em 1 João capítulo 1, versículo 7, 8 e 9 diz assim: se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Versículo 8: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Versículo 9:
Mas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso é palavra de Deus, queridos. 1 João, capítulo 1, versículo 7, 8 e 9. Isso é palavra de Deus. Então o que o sangue de Jesus faz? Nos purifica de todo pecado. Quando você está andando na luz, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. E o que afasta o homem de Deus? O pecado. Isaías 59, versículo 1 e 2 diz: eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem surdos os seus ouvidos para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e o vosso pecado encobre o rosto dele de vós para que não vos ouça. Então o pecado cria um abismo, uma barreira entre o ser humano e Deus. Mas quando nós cremos em Jesus, não é por conta da nossa bondade, queridos, não é por conta dos nossos méritos, não é porque somos bonzinhos ou santos, não é por conta da nossa própria santidade, não, é por causa do sangue de Jesus. Amém? É por causa do sangue de Jesus que nos purifica e que abre um caminho de acesso a Deus, ao coração do Pai. Amém? Então nós precisamos proclamar este evangelho, porque é o único meio de redenção, de salvação eterna. E cada vez mais a gente crê que a volta de Jesus se aproxima. O tempo se abrevia, diz o apóstolo Paulo. O tempo se abrevia. A Bíblia nos fala que os nossos anos voam. Então nós precisamos, enquanto temos tempo, pregar o evangelho, proclamar o evangelho do nosso Senhor Jesus. Amém? Quando você creu no evangelho, você se aproximou de Deus. E agora você precisa pregar o evangelho para que outras pessoas creiam e se aproximem de Deus tanto quanto você. O nosso desejo é ver uma multidão de pessoas vindo para Jesus. Ver uma multidão de pessoas vindo para Jesus. Eu quero profetizar que a sua família vai ser salva no nome de Jesus. Quero profetizar o seu esposo aos pés de Cristo, a sua esposa aos pés de Cristo. Quero profetizar os seus filhos aos pés de Cristo. Quero profetizar a sua sogra, a sua nora aos pés de Jesus Cristo. Seu pai, sua mãe, seus primos aos pés do Senhor Jesus Cristo, toda a sua família aos pés do Senhor Jesus Cristo. Quando você recebe isso? Diga amém. Diga amém. E você que está assistindo em casa que recebe essa palavra, coloca um amém aí. Diga: eu recebo esta palavra em nome de Jesus. Então nossa oração é essa: ver toda a nossa família servindo a Jesus Cristo. Amém? Porque além das bênçãos que a gente recebe enquanto está aqui, a gente tem a maior de todas as bênçãos, que é a comunhão eterna com o nosso Deus, que é a salvação eterna em Cristo Jesus. Amém? Então, todo ser humano precisa de Deus. Todo ser humano precisa do evangelho, das boas notícias. Todo ser humano precisa da graça de Deus salvadora. E nós temos a palavra para proclamar. Nós temos o evangelho de Cristo que Ele nos deu para proclamar. E é nossa responsabilidade anunciar esse evangelho em nome do Senhor Jesus. Amém? Minha responsabilidade e sua responsabilidade. Eu queria que você ficasse em pé nesse instante. A gente vai orar por 3 pessoas que ainda não se converteram a Jesus Cristo. 3 pessoas que a gente quer ganhar para Jesus. Porque só o Espírito Santo, queridos, para convencer. A gente vai pregar, a gente anuncia das formas mais variadas possíveis, mas é o Espírito Santo que convence. Não é verdade? A gente não convence ninguém. Só o Espírito Santo pode convencer, só o Espírito Santo pode abrir os olhos, e a gente vai orar por isso, para que o Espírito do Senhor abra os olhos, em nome de Jesus.